2, nós já ouvimos e louvamos que temos o quê? Que guardar a palavra de Deus aonde? Para quê? Qual é a finalidade? Para não pecar contra Deus, para não pecar contra Deus. E hoje nós estamos aqui para falar de promessas. Gostaria que você acompanhasse a leitura, está aí também na tela, a leitura do texto bíblico que está em João. Hoje, esse texto de João, capítulo 14, é um texto que me encoraja muito, muito mesmo. É um dos textos que quando eu olho, vai valer a pena. Quem já ouviu aquela música, Vai Valer a Pena? Eu costumo cantar assim, já valeu a pena. Não vai valer a pena só, já valeu a pena. Então vamos ler o texto que está escrito em João, capítulo 14, versículo 2 e 3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilha! Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado pelas tuas promessas. As tuas promessas são fantásticas. Obrigado, Senhor, porque ela nos encoraja, ela nos fortalece, ela nos dá perseverança. Ó, Senhor, fala conosco através da tua palavra, que nossos corações estejam prontos, preparados para ouvir a tua voz. Usa-me, Senhor, por misericórdia. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Hoje, falar sobre promessa é fácil, porque promessa é algo que todos querem, né? Ou não? Depende, né? Eu acho que a promessa, e eu creio que todos vocês gostam de promessa porque depende muito da pessoa que promete. Não é só a promessa, é quem promete. Então, nós estamos em uma série chamada Promessas de Deus. E hoje iremos falar sobre uma fantástica promessa, que é a promessa de vida eterna. Mas vamos falar um pouco sobre promessa e um pouco de quem promete, porque eu estou dizendo que é um Deus de promessas. Então a promessa é uma declaração em que se anuncia a outro ou a si mesmo uma ação no futuro, uma intenção de dar, de cumprir, de fazer ou de dizer algo. E eu acho que não precisamos de explicação, todo mundo sabe o que é promessa. Mas existe aquela promessa que você acredita e tem promessa que você não acredita. E tem promessa que mesmo você acreditando, às vezes falha. É ou não é? Você pensava que ia ser bênção, você acreditou e não foi cumprido. Mas nós temos que saber, o tema hoje, o tema desse mês é um Deus de promessa. Então temos que saber quem é Deus, quem é que está fazendo essa promessa. Então, diz o que? A palavra de Deus em número 23 é um versículo extremamente conhecido dos irmãos, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de cumprir, de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, eu acho que se perguntar aqui para todos nós, quem já ouviu esse texto aí, acho que todo crente todo cristão, ele já ouviu. Porque fala de uma das características de Deus, e uma das características de Deus é fiel.
Amém? Deus é fiel. Quando Deus fala algo, Ele vai cumprir. E duas coisas aqui, tem a promessa e tem Deus. A promessa é uma declaração. E Deus é aquele que dá, como é que eu posso dizer? Ele dá, valida. Tinha outra palavra que eu tinha pensado para falar agora. Ele valida essa declaração e, claro, quem acredita em Deus, acredita em promessas. Amém? Tem gente que não acredita em Deus, então Deus pode fazer qualquer promessa e ele não acredita. E é interessante isso, que tem promessa que Deus faz que depende que você creia. Mas tem promessa que Deus faz que não depende que você vai crer. Você sabia disso? Quer ver uma promessa que não depende se você crê ou não? Jesus vai voltar. Ele prometeu que iria voltar. Você crendo ou não crendo, ele vai voltar. Não depende da sua fé. Já tem outras promessas que dependem da sua fé. Ok? Depende de você acreditar no Deus que faz essa promessa. E Deus, Ele é imutável. Ele promete algo e Ele vai cumprir aquele algo. Mas voltando a esse versículo que nós lemos antes, ele faz uma promessa maravilhosa. E eu gosto dessa promessa porque eu sempre me imagino se encontrando com Deus. Eu sempre almejo esse encontro, onde a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. Pensa aí como é Deus. Não é assim não. Deus, assim como Ele é, nós o veremos. E aqui Jesus faz uma declaração interessante. Ele diz, não fique turbado o vosso coração. E nós estamos vivendo em um tempo que o coração pode estar turbado. No domingo nós pregamos aqui, né? Se as pessoas estão vivendo o quê? Na sexta, onde há desesperança, onde Jesus é crucificado, onde está o caos, onde os discípulos estão fugindo, onde perde toda a perspectiva do futuro, ou nós estamos vivendo quando? No domingo, no dia que Jesus aparece aos discípulos. E isso é muito interessante que Jesus aqui está dizendo, não fique turbado o seu coração. E às vezes vem coisas em nossas vidas que faz os nossos corações ficarem turbados. O que é que pode vir em nossas vidas? Às vezes, né, essa pandemia causa um tanto de aflição, né? Será que eu vou ficar infectado? Aí a outra pergunta é, se eu ficar infectado, eu sobrevivo? Vai ser leve, eu vou ser assintomático, ou eu vou ter alguma coisa? E se realmente for grave, eu vou ter que ficar entubado? E eu não fico pensando nessas coisas, mas eu creio que tem pessoas que já ficam imaginando. Tem gente que o medo toma conta geral, né? Não estou dizendo que a gente não tem que se cuidar, não tem que se precaver, claro, a gente faz tudo o que é possível. Mas não é para nosso coração estar turbado. Não era para o crente ficar com medo. Não estou dizendo que ali tem um tiroteio, eu vou para cima do tiroteio. Não, eu tenho que ser prudente. Mas nós temos que tomar cuidado para o nosso coração não estar turbado, cheio de medo. Cheio de questões que nos inquietam. E Jesus, aqui ele faz assim, pense em outra coisa. Pense que mesmo que nessa vida vocês vão ter aflições, que nessa vida vocês terão momentos de dificuldade. Eu não prometi a vocês tirar vocês desse sofrimento, mas pense que um dia eu vou voltar para buscar vocês. Amém? É como Jesus chegasse para você no seu desespero, no seu caos, na sua inquietação e dissesse, espera aí,
pense, lembre que daqui a um pouco eu vou voltar para buscar vocês. Amém? E ele diz assim, olha, credes em Deus, credes em mim também. Creia. Promessa, principalmente de Deus. Se você não crer, não vai adiantar muita coisa. Não vai te trazer ânimo. Se você não crer nas promessas que a Bíblia diz, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você está lá no desânimo, você está lá cabisbaixo, você pensa que tudo acabou, aí o Espírito Santo vem para você e diz assim, eis que estou convosco todos os dias. Faz diferença ou não faz? Só faz diferença se você crer na promessa. Amém? Tem crentes, que mesmo que o Espírito Santo fale, ele não acredita. Ele continua no mesmo estado. Porque ele não crê na promessa. Quanto mais você crê em Deus e em Cristo Jesus, a sua vida vai ser diferente. Amém? Você vai ficar triste, você vai ficar desanimado, você vai ficar cabisbaixo, você vai ter dificuldades, você vai ter tudo, como você está no mundo. Mas vem as promessas de Deus para te dar força. Vem as promessas de Deus para te levantar. Vem as promessas de Deus para te encorajar. Que é isso que acontece comigo e isso que acontece com você também. Só não funciona se você não crê. E Jesus aqui diz, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, se não tivesse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, aí ele faz a promessa. Virei outra vez. E eu quero dizer, eu acredito que Jesus tem duas formas de vir. Tem a forma particular e tem a forma pública. A forma particular é quando ele chega para um ser humano e diz assim, vem aqui, a pessoa morre. E nessa pandemia, muitas pessoas, infelizmente, com angústia, todos os dias eu assisto, o jornal no Brasil para acompanhar, para não estar alheio. Eu sei que às vezes é melhor até não assistir, mas eu quero estar informado porque ontem, por exemplo, teve mais de 4.200 mortes. São famílias que viu seu ente querido e não vai poder ver mais. Imagine. E às vezes são pessoas, não é um ente querido, às vezes são dois na mesma família. Mas o que Jesus está dizendo assim, olha, não fique com seu coração turbado não, que eu virei outra vez. Então, para algumas pessoas, Jesus já veio. Para algumas pessoas que já passou para a eternidade, agora é esperar. Agora é esperar aquele grande dia. Mas é importante também nós, cada um de nós, e os cristãos, se perguntar, se Jesus vier para mim hoje, eu estou preparado? Porque é a coisa mais importante que temos que responder. Não é se a gente vai morrer ou não vai morrer só. Porque todos, se Jesus não voltar publicamente, todos vamos morrer. É ou não é? Ou mais velhos ou mais novos. Mas o mais importante é, se eu morrer, eu estou preparado para encontrar com Jesus? Eu vou encontrar com Ele com esperança? Porque eu estava esperando por Ele? E ele faz essa promessa, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem duas coisas aqui que eu gosto, que é a questão da propriedade de Jesus. Você é propriedade de Jesus. Ele diz, eu vos levarei para o céu. Eu vos levarei para uma boa terra. Não. Ele diz assim,
eu vos levarei para mim mesmo. Isso é gostoso. Eu amo essa parte. Eu vos levarei para mim mesmo. E ainda diz assim, não vou largar você lá no céu não, viu? Né? E ainda diz, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Pastor Marcos, a gente não vai só para o céu, Jesus vai estar lá. No céu não é um lugar só sem lágrimas, que já é bom. Não é? Não ter dor, não ter lágrima, não ter clamor, não ter nada disso. Isso é tudo bom. Mas o melhor ainda é estar com Jesus. Para todo o sempre. Amém? E por que nós fazemos isso? Porque Ele nos prometeu, nós temos a promessa de vida eterna. Em João 5, 24, a palavra de Deus diz assim, na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui está uma imagem, nós estamos vendo a imagem, estamos vendo lá, né? A cruz vazia, Ele ressuscitou, e é o que Jesus está dizendo, olha, se você crê em mim, se você ouve as minhas palavras, esse ouvir aqui é o ouvir ativo, não é escutar, não é entrar pelo um ouvido e sair no outro. Aqui a intenção é aquele que ouve e pratica, aquele que ouve no sentido de, rapaz, isso daqui é o que eu devo fazer. Aquele que ouve e obedece, porque não adianta ouvir a palavra, e tem gente na igreja que ouve a palavra o tempo todo. Não é? Mas, o que acontece com essas pessoas? Você olha 20 anos depois para a vida daquela pessoa, 30 anos depois, e ela continua no mesmo lugar. Porque a palavra entra aqui e sai aqui. O que Jesus está dizendo, não, aquele que ouve, aquele que entende, compreende, pratica, vive, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém? Porque qualquer cristão que nasceu de novo, olha, não estou falando do crente que crê só, mas o cristão que nasceu de novo, ele obedece a Cristo. Amém? Eu quero dizer o seguinte, ir para a igreja não leva você para o céu. Ir à igreja, ou gostar de uma igreja, ou assistir culto, não. O que leva você para o céu é você nascer de novo, você ouvir as palavras que Jesus fala e obedecê-la. E isso leva você para o céu. Isso faz você passar da morte para a vida. Amém? É o obedecer, é o ouvir e praticar. Em 1 João 2, 25 também diz assim, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E sobre vida eterna eu quero tirar uma dúvida assim dizendo. Tem muita gente que acha que a vida eterna só começa depois da morte. Não é. A vida eterna começa no dia que você diz assim, eu quero Jesus como meu rei. Eu quero Jesus como meu Salvador. Eu me rendo, eu me arrependo. Você se arrepende dos seus maus caminhos, você se arrepende das suas más obras, você sabe que você está no pecado, você não quer viver mais nele, você quer uma mudança de vida. Aí nesse dia que você se entrega a Cristo, aí nesse dia você tem vida eterna. Amém? Não é depois que eu morro que eu tenho vida eterna, eu já tenho vida eterna hoje, porque essa é uma promessa. E você tem que crer hoje nessa promessa, não é depois não. Eu já tenho vida eterna agora. É uma promessa de um reino perfeito.
que terá um rei perfeito e uma vida perfeita. Eu repeti muito a palavra perfeito nesse negócio. Mas todo mundo quer isso, eu não quero. Quem quer viver em um lugar que os governantes sejam tudo inteligentes, só pense nos outros, ame todo mundo? Quem quer ir? Quem quer da internet isso aí? Todo mundo quer. Quem quer morar num lugar que não tem barraquinho não tem favelazinha não? Porque tinha uma irmã, né, que ficava orando, Deus, por favor, Senhor, nem que seja um barraquinho aí, guarda um barraquinho. Não, ele foi preparar lugar, irmã, não foi preparar favela. Né? Você vai viver no reino perfeito. Rapaz, vai ser uma coisa linda, né? É um padrão totalmente... Vai ser uma coisa linda. E todos têm acesso, só precisa se arrepender. Que coisa linda, né, pastor? Tem coisas nesse mundo que só os ricos e bilionários, talvez, possam fazer. Mas vamos viver em um mundo que não, que vai ser por simples. Vão ser aqueles que são pobres de espírito, que não acreditam em si mesmo, mas acreditam no Deus que fez a promessa. E é nesse reino perfeito, com o rei perfeito, o rei que chega assim, é tão humilde de coração que ele faz a promessa, olha ali, aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Olha que rei, rapaz. Eu fico até constrangido, eu às vezes fico assim, Senhor, essa promessa está demais já. Você não concorda comigo, não? Quem sou eu, Senhor, para sentar com o Senhor no seu trono? Você já parou para pensar nisso? Rapaz, Jesus é humilde mesmo. Porque quando ele fala de humildade, ele prova, viu? Porque olha bem, Emanuel, miserável, pecador, ele faz uma promessa dessa. Olha, aquele que vencer, sentará comigo no meu trono. São promessas assim, rapaz. E tem umas promessas que eu fico assim... Mas eu quero dizer, meus irmãos, você está querendo um lugar perfeito? Creia, esse lugar existe, hein? Você quer uns governantes perfeitos? Esse lugar existe, não é aqui não, viu? Mas está vindo aí, viu? Está vindo aí, viu? E eu vou dizer, hoje está mais perto do que ontem. E se ele não voltar hoje, amanhã vai estar mais perto que hoje. E é assim que nós temos que viver. Mais um dia, Senhor, Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É um reino perfeito, com um rei perfeito. E até você, que se entrasse nesse estágio que está aqui agora, seria um desastre para o reino. É ou não é? Ele vai pegar você e vai fazer com que você viva no lugar perfeito. Seja perfeito também. Amém? A Bíblia diz que nós teremos o quê? Um corpo transformado. Então ele vai tirar tudo que não presta aí desse corpo, do meu corpo, e vai transformar. Amém? Então, nós vamos viver no reino perfeito, com o rei perfeito, e vamos ter uma vida perfeita. Outra coisa também que me alegra, e na realidade é uma promessa que vem muito a calhar, né, está muito, acho que é uma das promessas que mais as pessoas querem hoje, é o que está em Apocalipse 21, 4. Em Apocalipse 21, 4, o slide aí, por favor. Diz assim: e Deus enxugará toda lágrima, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. Então,
nós temos que crer nessa promessa. Que promessa é? Que Jesus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não vai ter mais clamor, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte. Hein? É uma promessa fantástica. E é isso que é vida eterna. É viver com Jesus para todo sempre. Você que é cristão tem que estar firmado nessa esperança. Na esperança de dizer o quê? Jesus, Ele vai voltar para me buscar. Hoje eu conversei com um pastor amigo meu ali no Brasil, e o pastor dizia, ele já tem 80 anos, e eu dizia, quais as novidades? Ele diz assim, estou esperando Jesus. E normalmente ele fala assim, e hoje ele falou, estou esperando o fim, hoje ele falou. Manuel, eu já passei dos 70, ele fala, agora só estou aqui aguardando ele vir me buscar. E isso sempre me encoraja, né? Por que me encoraja? De dizer, rapaz, ele sabe a finalidade. A finalidade é a gente passar por essa vida, isso aqui é passageiro, mas ele está olhando para o que está por vir. Amém? O que está por vir não tem nada de mais ou menos, né? O que está por vir é perfeito. Então, é nessa esperança que nós temos que viver. Quando eu era missionário na Croácia, algo que me impactou bastante era como as pessoas mais velhotes, né, assim falando aqui em Portugal, pessoas mais velhas encaravam a morte quando eram cristãs. E normalmente, às vezes no Brasil, a pessoa está com não sei quantos anos, 90 e pouco, quase 100 ou 100 e pouco, e a gente ainda quer que a pessoa, né, continue ali, está sofrendo no hospital, e a gente está querendo que ela continue ali. E lá na Croácia é um pouco diferente, isso me impactou muito. A pessoa, quando chega em uma certa idade, ele fica igual a esse pastor lá no Brasil. Você vai conversar com ela, ela fala assim, eu estou esperando o chamado. Eu estou aqui aguardando o chamado. Ela sabe que vai morrer. Ela sabe que pode estar perto. E ela fica ali. Eu estou aqui aguardando o chamado. Por quê? Porque eles creem na promessa. Amém? Eles não têm medo. Ele só está na passagem, ele crê na promessa. Isso aqui é só o trampolim, né? Isso aqui é só para o outro lado. E nós, irmãos, temos que viver assim, temos que viver não com o coração turbado, não com tristeza. Podemos estar tristes, podemos estar desanimados, podemos sentir fraqueza, mas deixe as promessas de Jesus te encorajar. Quantas vezes você já foi incentivado pelas promessas? Quantas vezes? Você pensou em desistir, você pensou em chutar o pau da barraca, assim dizendo, né? E você foi encorajado pela promessa. Então, deixe as promessas, não ignore as promessas. Não se rebele contra as promessas, mas aceite-as. Porque não foi qualquer pessoa que prometeu, foi Deus. Um Deus que não muda, um Deus que é fiel. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus, obrigado pelas tuas promessas, Senhor. As tuas promessas, Senhor, são verdadeiras. As tuas promessas podemos acreditar, porque tu és fiel, Senhor.
Faz com que cada um de nós possamos acreditar e aceitar as tuas promessas. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Obrigado por ter nos tirado da morte, ter nos passado da morte para a vida. Eu te agradeço, Deus, pela salvação, pela promessa de que um dia, Senhor, nós já estamos contigo aqui. O Senhor vive em nós, em nossos corações, em nossas vidas, em nossas mentes. Mas um dia, nós viveremos contigo para todo sempre e te veremos, Senhor, como tu és. E é nessa promessa que nós colocamos a nossa esperança, Senhor, de que o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar, Senhor. Obrigado pelas tuas promessas. É isso que eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.